Salve, salve, alunos! Agora nós iremos para aquela revisão de 5 minutos. Agora há pouco o professor Beto falou sobre toda a vida do Marechal Rondon, quem ele foi, o que aconteceu em sua vida, o que ele fez. Agora, para nós fecharmos com chave de ouro, vamos lá para aquela revisão de 5 minutos. Joga na tela, acompanha comigo. Aula 10.2, o professor Beto falou sobre a Rondon, é isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu calibrar a minha caneta. Ok. O professor Beto falou sobre o Rondon expedicionário, o Rondon indigenista e o Rondon sertanejo. E além do Rondon poeta, o Rondon romântico, o Rondon self-made man, como diz o Roosevelt, empreendedor da floresta. Bom, Rondon, então, ele nasceu no dia 30 de abril de 1865, em um lugar chamado Sesmaria do Morro Redondo. Sesmaria do Morro Redondo depois se transformou na cidade de Mimoso. Mimoso é distrito, na época, de Santo Antônio Le Verger, que pertencia, na época, ao município de Barão de Melgaço. Hoje já foi desmembrado. Então, Mimoso pertence ao município de Santo Antônio Le Verger. Até então, Santo Antônio Le Verger era distrito do passado, tá bom? Foi educado pelos seus familiares. Aos 16 anos, diplomou-se em magistério. Se formou na escola Liceu Cuiabano, mas ele não pôde exercer a função de professor. Ele não queria ser professor, pelo menos nesse primeiro momento. Mas lá na frente, na academia, ele vai ser professor. Rondon, ele deixa uma frase. Aliás, Rondon vai deixar várias frases. E uma delas é essa que está aí, ó. O homem cansa de trabalhar. Ele cansa de viver. Mas ele não cansa de amar. Só o amor constrói. E aí, ele fala nessa questão do amor, o amor às pessoas, o amor a grupos étnicos, o amor ao indígena, o amor à sua esposa, a dona Chiquita, o amor à sua família, às suas filhas e filhos, o amor pelo Brasil. Então, se você pegar essa palavra, só o amor constrói, ela é muito mais ampla, como você possa imaginar. Bom? Em 1881, ele vai assentar a praça no Rio de Janeiro. Ele vai para lá. Em 85, ele matriculou-se na Escola Militar da Praia Vermelha e concluiu o curso de oficial do Exército em 1889. De 1892 a 1898, ajudou a construir a linha telegráfica de Mato Grosso a Goiás. Rondon, então, vai ter uma trajetória militar, vai aprender muito também com Gomes Carneiro, com Benjamin Constant, que vai ser os grandes idealizadores desse Rondon. Já o Rondon indigenista, ele vai ser o fundador do Serviço de Proteção ao Índio, que é o SPI, que depois passa a ser chamado de FUNAI. Ele vai ser, então, o fundador até o ano de 1958, quando ele veio a falecer. Em 1952, ele propõe a criação do Parque Nacional do Xingu, através dos irmãos Vilas Boas, né? Que faz um trabalho e Rondon, por ter grande crédito, acaba propondo. De 1901 a 46, ele vai liderar a pacificação dos índios. Aí eu tenho Bororo, Nambiquaras, Botocudos, Umotinas, Parititins, Urubus e os Chavantes. Rondon, ele vai pacificar mais de 30 nações indígenas. Rondon, ele era poliglota. Ele falava 5 idiomas e mais de 15 línguas étnicas. Rondon era um monstro, nesse sentido aí de qualificações. Rondon e o estado de Rondônia, o que tem a ver com isso? Paralelo
a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, o telégrafo deveria ser um instrumento de modernidade. Por isso que em 1907 sai de Cuiabá e chega em Santo Antônio em 1909. Em 56, o território federal do Guaporé, que até então se chamava assim, passa a ser chamado, em homenagem a Rondon, de território federal de Rondônia. Eles vão mudar. Agora vocês imaginem, como é que muda o nome de um território federal do Guaporé ao nome da pessoa? Porque naquela época Rondon estava no auge. O nome dele era muito forte. O serviço que ele prestou à nação chamou muito a atenção. E Rondon, no dia, se não me falha a memória, 19 de janeiro de 1958, ele vem a falecer aos 92 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro. Precisamente às 9h07 da manhã. Rondon fecha os olhos para sempre e deixando para trás todo o seu legado. Rondônia, depois de território federal do Rondônia, passou em 81 para o estado de Rondônia. Tudo isso em homenagem ao grande sertanista. Primeiro militar, vem para mim. Primeiro militar, depois sertanista, depois indigenista, self-made man, empreendedor, ativista, e outras qualificações que você encontrar para dar para o Marechal Rondon. Tá certo? Eu tenho certeza que o professor Beto explicou muito bem toda a aula. Eu literalmente, depois eu falo. Daqui a pouco eu volto para corrigir a atividade. Tchau, tchau. Voltei. Então, eu tenho certeza. Dá um zoom para mim aqui. Chega bem próximo de mim. Cadê? Aê, meu produtor! Beleza. Olha só. Eu tenho certeza que o professor Beto explicou na aula sobre o Marechal Rondon. Eu, particularmente, tive assim, uma ligeira intenção de saber um pouco mais da vida do Rondon. Uma vez eu fui convidado para dar uma palestra no Comando Militar da Amazônia, em Manaus. E na oportunidade, o Coronel Moreira falou assim: ó, professor, o senhor vai iniciar a palestra e quem vai fechar é o neto do Rondon. Eu falei: como assim? O senhor não conhece? Eu disse: não. Ele vai estar aqui. Eu disse: caramba, tá bom. E aí, para minha surpresa, ele chega, o neto do Rondon, que é o filho de Benjamin Rondon. E eu fui dar a minha palestra, falando sobre Rondon. Quando eu acabei, passei por ele, e ele falou assim: o professor manja. E aí eu fiquei assim, espantado com a imagem dele em si. E ele começou a falar sobre o avô dele, né? O nome dele é Antônio Lara Marialva Meirelles Rondon, que é o filho de Benjamin Rondon. Benjamin Rondon era filho do Rondon. Então, o Antônio Lara é neto do Rondon. E aquilo me chamou a atenção. A partir daquele momento, eu comecei a investigar mais a vida do Rondon. E aí foi quando, depois de 7 anos, eu escrevi um livro chamado Rondon, Uma Vida Dedicada ao Brasil. Esse livro foi lançado em Porto Velho, foi lançado em São Paulo, aliás, Rio de Janeiro e por último em São Paulo. E aí, quando foi lançado em São Paulo, ele esgotou a edição, tá bom? Por isso que, se vocês quiserem saber mais sobre o livro, é só dar um Google aí no amazon.com.br e digita o nome do livro, Rondon. Aí vai aparecer o meu livro e com certeza o livro do Larry Holter, Biografia, tá bom? Agora, vamos corrigir a atividade. Joga na tela. Eu tenho a primeira questão. Nasceu... Opa! Como é que lá atrás se fala... Talvez o professor Beto ele não se atentou para isso, mas
Lá atrás diz que Rondon nasceu no dia 30 de abril, tá? Nasceu no dia 30 de abril de 1865, na cidade de Mimoso. Mimoso era distrito de Barão de Melgaço, Santo Antônio de Leveger, que era município de Barão de Melgaço. Hoje, Santo Antônio de Leveger é município, mas, no entanto, na época era distrito. Estava falando quem foi que nasceu no dia 30 de abril. Foi o Irineu Evangelista de Souza? Foi o Cândido Maria da Silva Rondon? Foi o Paulo Nunes Leal? Foi o Jorge Teixeira de Oliveira? Ou foi o João Batista? Claro que eu já mencionei a resposta, né? Tá lá. Vejam, novamente eu vou tirar isso daqui, tá? Talvez não houve uma observação do professor em ter tirado isso daqui. Tanto é porque lá atrás se fala no dia 30. Quer ver? Eu vou voltar. Por que é 30 de abril? Ó, na explicação, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Nasceu no dia 30 de abril de 1865, na cidade de Mimoso, distrito de Santo Antônio. Tá aqui a pergunta. Tá aqui a pergunta. 30 de abril. Talvez na hora passou despercebido e não ter corrigido isso, tá bom? Quem nasceu? Ele, o garoto Cândido Mariano da Silva. Professor, cadê o Rondon? Não existe. O sobrenome Rondon só vai surgir no ano de 1890. Para poder homenagear o tio que o criou, dos 7 anos até os 16 anos, Rondon vai pedir permissão ao ministro de guerra para acrescentar o sobrenome do tio ao nome dele, que ele queria homenagear o tio. E aí ficou Rondon. E o restante? O Mariano e o Silva morreram. Aí ficou Cândido Mariano da Silva, Rondon. Nome de guerra, Rondon. Tá? Mas esse nome, ele passou a fazer parte da vida dele a partir de 1890. Fechou? Vamos lá. Em 1956, o território federal do Guaporé passa a ser chamado de território federal de Rondônia. Um ano depois, Rondon foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Por quem? Olha, em 56. Um ano depois, então, 1957, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Em 57. A Unesco, que o indicou, o IFAM, que o indicou, o Explorer Club de Nova York, que indicou, a ONU ou a Comissão da Verdade? Vocês viram que lá no ano de 1925, quem indica o nome dele foi o Albert Einstein. Não é isso? Quem indicou foi o Albert Einstein. Não é isso? Em 25. E agora em 57? Claro, quem indicou foi o Explore Clube de Nova York. Rondon ganha? Não, ele não ganha. Mas também ele vai... Rondon, senhores, é o único homem no mundo que tem um... Como é que dá o nome? Rondon é o único homem, é a única pessoa no mundo que tem uma paralelo... Não. Eu estou tentando lembrar aqui, rapaz. É tantas informações que a gente acaba esquecendo. Vamos lá, na frente eu coloco, tá bom? Rondon, então, foi indicado pelo Explorer Club, foi indicado pelo JK, do Juscelino Kubitschek, foi indicado para o Albert Einstein. Professor, e por que o Rondon nunca ganhou? Porque ele era mestiço. O Prêmio Nobel, ele não dava o título para as pessoas descendentes de índios. E Rondon era descendente direto de Bororo. Bororo, pai de pai, Terena, pai de mãe, e Guaná, por pai dos avós. Em 1881, Rondon assentou praça do Rio de Janeiro.
Em 85, matriculou-se na Escola Militar da Praia Vermelha e concluiu em 89 seu curso de oficial do Exército. Em 1900, ele é nomeado A. como chefe da Comissão da Linha Telegráfica Estratégica de Mato Grosso ao Amazonas. B. chefe da estrada, aqui faltou o R, da estrada de ferro Madeira Mamoré. C. chefe da estação de Santo Antônio. D. chefe da Comissão Construtora de Linha Telegráfica do Mato Grosso. A. E letra E. Marechal do Exército. Marechal do Exército aqui é boa, né? Isso em 89, ele só vai se tornar marechal em 1956. Aliás, 55, quando ele retorna. 55. Ele retorna em 55, quem vai pedir para retornar é o JK, e ele ganha o título de Marechal do Exército. Bom, a resposta correta é a letra D. Ele se torna em 1889 chefe da Comissão Construtora de Linha Telegráfica no estado de Mato Grosso. Quarta questão. A obra da linha telegráfica, que ligaria os sertões de Mato Grosso ao Amazonas, foi uma obra de grande proporção que destinava a tirar do isolamento as regiões dos extremos e norte do país. Paralelo à construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, o telégrafo deveria ser um instrumento de modernidade capaz de assegurar a chegada do progresso. Podemos afirmar que Rondon, em 2015, como assim? Está errado. Concluiu sua missão com a inauguração da estação telegráfica de Santo Antônio. Na verdade, assim, podemos concluir que Rondon em 1900, deixa eu ver, 1915, tá? Aqui houve uma alteração, tá, senhores? É 1915, tá bom? Concluiu sua missão com a inauguração da estação telegráfica de Santo Antônio, Rio Madeira, assentou o praça no Rio de Janeiro, participou em 1913 como presidente norte-americano Theodore Roosevelt de uma expedição, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por Albert Einstein, e o território federal do Guaporé passa a ser chamado de território federal de Rondônia. Resposta correta é essa aqui. Em 1915, concluiu sua missão com a inauguração da estação telegráfica de Santo Antônio, porque ele vai chegar em Santo Antônio em 1909. Ele sai de Cuiabá em 1907. Foram 3 anos a expedição do Rondon. 3 anos. Mas ele chega em Santo Antônio em 1915, quando ele conclui a estação. Senhores, essa foi a nossa aula sobre o Marechal Rondon, mas eu aguardo vocês em uma próxima aula. Tchau, tchau.